Tudo bem com vocês, meus queridos? Hoje o nosso papo vai ser bem objetivo e a gente vai falar sobre um assunto que é uma palavra que é jogada de um lado para o outro aí o tempo todo, que é a palavra empatia. Eu quero explicar para vocês, do ponto de vista da psicologia, o que isso realmente significa e a gente vai colocar a importância da empatia no lugar dela. Assim. Qual que é realmente a importância da empatia no meio de tudo que a gente precisa ter para ser uma boa pessoa? Empatia é uma daquelas palavras que a gente escuta o tempo todo, especialmente nas redes sociais, na televisão, nas notícias. As pessoas pedem que a gente tenha um pouco mais de empatia. Como é importante ter empatia. Se as pessoas tivessem mais empatia, o mundo seria melhor. Quanto disso é verdade, o quanto disso é confusão, eu vou explicar para vocês hoje. Então, começando do início, se você quiser fazer anotações, esse é um bom momento, tá? O que é empatia? Empatia é se colocar no lugar da outra pessoa e simular os seus sentimentos, pensamentos e história de vida. Vou repetir. Empatia é se colocar no lugar da outra pessoa, simulando os seus sentimentos, pensamentos e história de vida. Todo mundo sabe que empatia é se colocar no lugar do outro, mas eu acho importante adicionar esse detalhe. Quando você se coloca no lugar do outro, você está tentando simular, ou estimar, ou calcular, ou supor quais são os sentimentos, os pensamentos e a história de vida daquela pessoa. É eu olhar para a pessoa que está na minha frente e tentar imaginar quais são os seus sentimentos, pensamentos e história de vida. E geralmente quando eu falo empatia, eu também quero dizer imaginar esses sentimentos, pensamentos, histórias de vida de uma forma positiva, da forma como eu imaginaria para mim mesmo, né? Porque pensa só, a gente está o tempo todo tentando ler a mente das pessoas, né? Ninguém tem esse poder de leitura mental completo, você realmente adivinhar os pensamentos dos outros, mas a gente tem algum poder de leitura mental que a gente tenta fazer, né? Então, daqui a pouco, a Vitória aqui nos comentários, ela tá ali conversando com o seu namorado, e o namorado faz uma cara estranha quando ela pergunta sobre a amiga dela do trabalho, e o namorado faz uma cara estranha. E a Vitória olha e pensa assim, opa, o que foi essa cara estranha? Será que é porque tem coisa aí? Será que essa amizade tá indo um pouco longe demais? Será que essa pessoa... A gente tenta fazer essa leitura mental. Ou quando alguém vai lá e convida uma outra pessoa para sair com ela e não nos convida, você faz uma leitura mental. Você pensa, essa pessoa não gosta de mim, essa pessoa não quer ser mais meu amigo, essa pessoa não quer se aproximar de mim. A gente está sempre lendo os sentimentos, os pensamentos dos outros. A gente está, pelo menos, tentando ler, tentando adivinhar o que os outros estão pensando. Isso é importante, né? Isso é importante para a gente sobreviver nesse mundo das relações. Porque ninguém fala o tempo todo o que está sentindo, o que está pensando e o que quer. Muitas vezes a gente deixa isso transparecer, mas não está o tempo todo falando. Né? Então a gente usa, digamos, a nossa capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa, de tentar adivinhar ali os seus pensamentos, sentimentos, história de vida, o tempo todo. Mas quando eu coloco empatia significa tentar fazer isso de uma forma que eu seja gentil, amoroso com a pessoa. Que eu me coloque no lugar dela, no sentido de tentar sentir a dor que ela está sentindo. Quando você olha para essa habilidade da empatia, você vê que ela tá envolvida em outras tarefas do ser humano. Então, por exemplo, se você quisesse ser uma pessoa gentil, para você ser gentil é importante ter empatia. Por quê? Porque ser gentil é o quê? Ser gentil é antecipar as necessidades dos outros. Então, o que significa estimar as necessidades dos outros, antecipar as necessidades dos outros? Uma pessoa gentil, ela sempre tá olhando para os outros e pensando do que essa pessoa vai precisar daqui a pouco. E ela vai lá e se adianta para resolver. É ou não é? Não sei se você já conheceu uma pessoa muito gentil, é bem assim. Você tá tomando um cafezinho com ela e ela já tá pensando que depois do cafezinho você vai querer um pão de queijo. Então, ela vai na cozinha e deixa o pão de queijo pronto. Isso é uma pessoa gentil. Ela olha para você e pensa, do que essa pessoa vai precisar daqui a pouco? Muitas pessoas gentis têm aquele ar de vó ou de mãe, né? Caramba, parece que a minha mãe me olha e pensa, nossa, daqui a pouco ele vai precisar de tal coisa. E aí a sua mãe já se antecipa e resolve. Sem empatia, você não consegue ser uma pessoa gentil.
Porque empatia significa se colocar no lugar do outro e tentar adivinhar também do que o outro precisa, ou do que o outro vai precisar daqui a pouco, certo? O que é ser uma pessoa gentil, então? É você antecipar as necessidades dos outros. Você precisa ter empatia. É muito difícil você ser gentil e egoísta ao mesmo tempo. Ter empatia também é essencial para uma segunda coisa chamada ser uma pessoa boa de papo, ou boa de conversar. É praticamente impossível você ser uma pessoa egoísta, sem empatia, e ser uma pessoa boa de conversar. Por quê? Porque a pessoa egoísta, ela quer conversar sobre o que interessa a ela. Ou seja, eu não quero mais falar sobre esse assunto, eu vou mudar. Você está contando uma história sobre a sua vida, eu vou contar uma história da minha, porque eu quero falar da minha vida. Agora, uma pessoa boa de papo, ela está sempre estimando os interesses dos outros. Então, quando você se coloca no lugar do outro, você também tenta calcular qual pode ser o interesse dele, os interesses, os assuntos de conversa que ele gosta de conversar. Isso não significa que sempre quando você está conversando com alguém, você deveria só falar do que interessa a outra pessoa, não é bem isso. Mas que quando você estiver desenvolvendo um assunto com alguém, batendo papo, é muito mais prazeroso conversar com alguém que quer que você aproveite a conversa. Não que quer tirar alguma coisa da conversa com você, que quer usar essa conversa para um propósito egoísta. Então, se você não tem empatia, não dá para ser uma pessoa boa de papo, porque você não consegue estimar, calcular, supor quais são os interesses da pessoa. Não sei se alguém de vocês aí gosta de stand-up comedy, né? Aqueles humoristas que sobem no palco e contam histórias e fazem uma sequência de piadas e tal. O que faz com que eles sejam divertidos? Um dos ingredientes é a empatia. Porque eles precisam, o bom humorista, ele sabe para quem ele está falando e ele consegue calcular o que vai estar passando pela cabeça da pessoa naquele momento para fazer uma piada que quebre aquela expectativa. Né? Então você talvez já tenha observado que o humor ele é um exercício de quebrar expectativas, de provocar reações absurdas, de inverter a ordem das histórias. E quando a gente quebra a nossa expectativa numa piada, muitas vezes a gente ri. Não é o único elemento que nos faz rir, mas tem essa coisa da quebra da expectativa. Você imagina que vai ser uma coisa e é uma outra coisa totalmente absurda e você ri, acha engraçado. O humorista só consegue ser divertido porque ele sabe fazer uma boa leitura do que os outros estão pensando, do que os outros acharam engraçado, de como eles estão se sentindo naquele momento do show, né? E você ser uma pessoa divertida, mesmo que você não seja um humorista, mas só uma pessoa normal, né? Uma pessoa que faz uma piadinha de vez em quando, que quer fazer os outros rirem. A gente quer ser uma presença luminosa na vida dos outros, né? Você gostaria de entrar numa sala onde as pessoas estão conversando e assim que você entrasse, todo mundo ficasse borocochô, triste? Ou quando você entra numa sala, você gostaria que as pessoas sorrissem e ficassem felizes que você chegou? Para você ser uma pessoa divertida, você tem que ser capaz de calcular, estimar os pensamentos dos outros. O que as pessoas estão pensando, o que elas acham engraçado, o que elas não acham engraçado, sobre que assuntos elas estão loucas para conversar. Ser uma pessoa divertida envolve ter empatia. Agora, já enchemos a bola da empatia pra caramba. Você já entendeu que a empatia tá conectada com muito mais coisas do que você imaginava. Agora eu quero te dizer a notícia ruim, que é: só empatia não é suficiente para você ser uma pessoa boa. E esse eu acho que é o grande mito que existe hoje em dia na mídia, nas histórias, nos filmes, nas séries, nos discursos motivacionais, de que a solução do mundo é ter mais empatia. Eu não acho que a solução do mundo é ter mais empatia. Eu acho que essa solução é parte da solução, mas não é a solução completa, porque empatia é uma virtude, é um hábito positivo, é uma força do caráter, mas a gente precisa de pelo menos outras 3 forças para que a empatia possa dar frutos. E eu vou explicar para vocês quais são essas 3
forças. Só a empatia não é suficiente para você ser uma pessoa boa. Você precisa, além de empatia, de ter uma coisa chamada coragem. Especialmente uma coisa chamada coragem para falar a verdade para alguém. Existem alguns dilemas que surgem quando você tenta ter empatia, tá? E um dos dilemas que surgem é que você se coloca no lugar da pessoa e você vê que a pessoa está iludida, que a pessoa está com uma distorção completa da realidade, certo? Então, digamos que eu tenho ali um primo e esse primo, ele gosta de desenhar, certo? Melhor, meu primo gosta de pintar, ele pinta quadros. E ele está começando a pintar quadros. E ele mostra o seu primeiro quadro para mim. E é um quadro que foi a primeira vez que alguém pintou, então não imagina que vai ser um quadro super bonito. Mas na cabeça do meu primo, ele acha que ele é um prodígio. E ele fala assim, esse primo não existe, tá? Eu tô inventando. Mas imagina, ele fala assim, nossa, esse meu quadro aqui tá incrível, eu acho que tem chance de eu ser o próximo Picasso, o próximo Monet, o próximo Da Vinci. E aí você é empático com a pessoa, ou seja, você se coloca no lugar dela e você vê que ela tá completamente iludida. Não é que não seja possível que a pessoa seja o próximo Monet, o próximo Picasso, provavelmente. Mas no caso ela tá reagindo ao extremo para uma primeira pintura, né? E nesses momentos as pessoas acham que empatia é você ser bonzinho, mas na verdade esse bonzinho que muita gente fala é covardia. É aquele bonzinho que no fundo não tem coragem para falar a verdade. E qual seria a verdade naquele momento? Olha, a verdade seria que a pessoa fez a sua primeira pintura e que antes de saber se ela é um prodígio ou não, ela tem que continuar se empenhando para melhorar a qualidade da pintura. Essa é a verdade. Agora, a gente não quer falar isso, a gente quer dizer que não, sim, com certeza, pode ser que tu seja um grande pintor da nossa geração. Porque a gente tem medo de magoar, né? Aí você tem medo de magoar a pessoa e você entra na fantasia dela, no mundo da fantasia. Quantas vezes você já não entrou no mundo da fantasia de alguém para não magoar essa pessoa? Então é óbvio que aquele negócio não vai dar certo, é óbvio que tem um problema ali, é óbvio que ela tá tomando uma decisão ruim, mas você entra na fantasia da pessoa. Isso aí acontece muito com os nossos amigos entrando em relacionamentos, é ou não é? Você vai lá, conversa com o seu amigo ou com a sua amiga, ela conheceu o cara anteontem, numa festa, e aí tá completamente apaixonada pelo cara, e diz que vai namorar com o cara, e porém, você vai ouvindo o que a sua amiga conta e tudo indica que, sei lá, parece que o cara não tá nem aí pra ela, não ligou, não mandou mensagem, tem um perfil fechado no Instagram, parece que talvez ele tenha até namorada, e aí a sua amiga tá lá iludida no negócio. E você, com medo de magoar, você entra na fantasia da sua amiga, do seu amigo, e diz, não, é isso aí, vai fundo. Cara, isso não é ter empatia. Isso é colaborar para que a pessoa continue vivendo no mundo da fantasia. Só que qual que é o problema de viver no mundo da fantasia? É que você nunca vive de verdade no mundo da fantasia. Você acha que está vivendo. Só que você está vivendo no mundo real. E o mundo real, onde você acha que não tinha uma parede de tijolo, no mundo da fantasia, no mundo real vai ter uma parede de tijolo ali. Aí você vai correndo e vai bater de cabeça na parede de tijolo. Então, se você quer realmente ser uma boa pessoa, você tem que ter empatia e ter coragem para falar a verdade. Especialmente quando a gente está conversando com outros seres humanos, dando a nossa opinião honesta. Agora, quando a gente fala a verdade para outro ser humano, você sabe que é importantíssimo que você fale com jeito. Você não fale simplesmente usando, sei lá, cara, xingando a pessoa, praticamente brigando com a pessoa. Você se coloca no lugar dela e logo depois você mostra como isso pode estar distorcendo a percepção da pessoa. Olha, eu entendo que você conheceu ele na festa e tá tudo sendo muito intenso e você sentiu uma conexão muito forte com ele, mas eu, olhando como uma pessoa de fora,
fico preocupada com essas coisas aqui. Com ele não ter te ligado, nem ter te mandado mensagem, com o perfil dele ser fechado e parecer que ele tem uma namorada. E eu, como uma pessoa que tô olhando de fora, fico com a impressão de que ele é comprometido. E eu não quero isso pra minha amiga. Pronto, falou. Você tá sendo empático porque você não tá dizendo, nossa, você é uma iludida ridícula, mas você tá dizendo a verdade pra pessoa enquanto mantém a empatia, mas só dá pra fazer isso com coragem. Agora, segunda coisa que você precisa além da empatia é uma coisa chamada proatividade. Outra palavra que eu acho péssima se usada em excesso é a palavra compaixão. Porque no fundo, as pessoas acham que quando você vê alguma coisa ruim acontecendo, basta que você sinta empatia ou sinta compaixão. Só que a verdadeira empatia, a verdadeira compaixão é quando você tem proatividade. Ou seja, não é que você não se importa, mas você não se importa o suficiente para agir. Essa é a tristeza do nosso mundo, né? As pessoas se importam muito. Todo mundo se importa com a causa ambiental, com a causa das minorias, com a causa do imposto, com a causa do não sei o quê. Agora, quantos se importam o suficiente para agir? Aí que tá. A indiferença não é você não se importar. A indiferença é você não se importar o suficiente para agir. E a maioria de nós não se importa o suficiente para agir. E aí a gente fica nesse brinquedo psicológico de sentir empatia e compaixão. Ah, o que importa é ser empático, o que importa é ter compaixão. Não, a gente tem que ir além do psicológico. A gente tem que ir além dos nossos sentimentos e pensamentos sobre uma situação. Eu me sinto preocupado com o mendigo que fica na frente da ferragem ali da minha casa. Eu me sinto preocupado com as pessoas da minha empresa que eu acho que poderiam ganhar melhor. Parabéns, várias coisas acontecendo no seu psicológico. Agora, o quanto que a gente vai lá e age? O quanto que a gente vai além do psicológico e dá os R$5, os R$10, os R$20 para o mendigo? Quanto que a gente vai lá e vê se tem como dar um aumento para a pessoa que está na minha empresa? Quanto que a gente faz isso? Essa é a grande questão, certo? A gente precisa de, além de empatia, proatividade. Se importar o suficiente para agir. A terceira coisa que a gente precisa, além de empatia, é uma coisa chamada espírito de serviço. O espírito de serviço é você estar determinado a servir aos outros, constantemente. É essa determinação de querer ser mais gentil, querer ser mais proativo, querer ser mais bom de papo, querer ser uma pessoa melhor para os outros. E saber que você sendo melhor para os outros, sem passar por cima dos seus princípios, é o caminho para a felicidade, né? É você servir mais, é você amar mais, sem abrir mão do que são os seus princípios, né? Esse é o caminho. E a verdade é que muitos de nós, a gente não tá fazendo um esforço para ser uma pessoa boa. A gente tá fazendo um esforço para estudar, ganhar um dinheiro, comprar uma moto, sei lá, cara, comprar uma TV, poder comer sushi uma vez por semana. A maioria de nós, a gente faz um esforço para ter mais conforto, né? Pô, imagina, poder comer sushi toda semana é bom, né? Agora, quantos de nós a gente faz um esforço para ser uma pessoa boa, uma pessoa melhor? Sei lá, cara, pessoa melhor. Eu quero ganhar um pouquinho mais, uns 20% a mais, aí ter um empreguinho melhor. Agora, quanto que a gente se esforça não só para dar mais conforto para nossa família ou para nós mesmos, mas para dar mais bondade para nossa família? Quando você ganha 20% a mais no trabalho, recebe um aumento, cara, é muito bom. E você vai poder dar para os seus filhos, ou para sua esposa, ou para os seus amigos, ou sei lá, para você mesmo, mais conforto, mais tranquilidade na vida. Isso é muito importante. Mas e se você desse 20% mais paciência? Para o seu esposo, para suas crianças, para sua mulher? E se você desse 50% a mais de sorriso, de diversão? Se você é uma pessoa 50% mais divertida, ou mais boa de conversar, será que não seria até melhor do que ter mais 20% de dinheiro? Claro, depende de quanta dívida a pessoa tá e de quão afundada em problemas financeiros ela tá, né? Mas chega um ponto em que, beleza, você já consegue ter um padrão ok pô, não tá sofrendo com dívidas.
Nesse momento você pensa, será que eu não preciso dar mais bondade para as pessoas em volta? Será que eu preciso só dar 20% a mais de dinheiro? O espírito de serviço é essa determinação de ser uma pessoa boa. Eu acho que a maioria das pessoas não tem isso hoje. E é bem difícil de fazer as pessoas se tocarem disso. Eu mesmo me esqueço disso o tempo todo. Que a vida, o objetivo da vida não é que eu tenha mais conforto e que eu ganhe 20% mais. O objetivo da vida é que eu seja bom. Verdadeiramente bom. Especialmente bom para os outros. Respeitando os meus valores, né? Esse é o espírito de serviço que só a empatia não resolve. Agora, por fim, eu queria falar para vocês de quais são os problemas do excesso de empatia. Eu falei das vantagens de você ter empatia. Ser uma pessoa gentil, boa de papo, divertida. Mas eu quero falar também dos riscos do excesso de empatia. O que é o excesso de empatia? O excesso de empatia é quando você se coloca tanto no lugar do outro que você não quer que o outro sinta nenhuma dor. Ou seja, você não se coloca de verdade no lugar do outro, mas você se coloca no lugar do outro como se o outro fosse a coisa mais frágil do mundo. E que qualquer dor, qualquer desconforto fizesse um mal horrível para ele. Então o que acontece? Primeiro, como eu já comentei aqui, você tem medo de magoar a pessoa. E você entra na fantasia dela. Já demos alguns exemplos disso acontecendo. A pessoa tá lá, claramente tá entrando num relacionamento bizarro que não tem sentido nenhum. Claramente tá tomando uma decisão de vida que não tem sentido nenhum. Mas você, em vez de avisar a pessoa de que ela tá prestes a pular dentro de um poço que não tem água dentro do poço, você diz, não, é isso aí, vai em frente e tal. Você tem medo de magoar a pessoa e entra na fantasia dela. O segundo problema do excesso de empatia é que você protege as pessoas de desafios porque você tem medo que elas quebrem. Então esse é o caso de toda mãe ou pai que mima os seus filhos. Ou seja, a criança tem um desafio para resolver, tem uma frustração, né? A criança tem plena capacidade de abrir a porta, mas ela não aprendeu a abrir a porta. Aí ela chega na frente da porta, não consegue abrir porque ela não aprendeu a abrir e começa a chorar, e chora, e chora. E o pai, em vez de ir lá e ensinar a criança a abrir a porta, porque a criança já tem a capacidade, né, nesse caso, ele vai lá e abre a porta para a criança. Deu para entender? Ou seja, você protege a criança de desafios porque você tem medo que a criança quebre. Isso acontece muito de mãe e pai para filho, mas também acontece depois que a gente é adulto, certo? Então você aí com os seus amigos, você aí com o seu namorado, seu esposo, sua esposa, você sabe que aquela pessoa tem que crescer e que a forma dela crescer é se frustrando, mas aprendendo a resolver aquele problema depois da frustração. Mas você tem medo que a pessoa quebre, medo que ela fique mal, você trata ela como sendo muito frágil e você resolve tudo por ela. Então, é aquela pessoa que seu amigo tem ansiedade. E aí a ansiedade do seu amigo é de falar em público. E aí você nunca deixa seu amigo falar em público, você sempre cobre ele. Lá na hora de falar em público, você fala no lugar dele, ou sei lá o que você faz. Como você protege ele dessa situação desconfortável? E é justamente praticando falar em público que ele ficaria melhor? O que acontece? A pessoa continua ansiosa, continua frágil. Então, o problema do excesso de empatia também é esse, você proteger as pessoas de desafios que elas precisam, porque você tem medo que elas quebrem. O ser humano é muito mais forte do que você imagina. Só que se você protege o ser humano se mostra frágil, porque você torna ele frágil, você cria uma bolha de proteção em volta dele e ele só consegue viver dentro daquela bolha. Agora, terceiro problema do excesso de empatia é que você não consegue separar a pessoa das suas ações. Quando uma pessoa faz algo errado, muitas vezes a gente tem medo de criticar a pessoa e magoar a pessoa, porque a gente não quer que a pessoa se sinta invalidada,
que a pessoa se sinta que a pessoa não tem valor. Como é que eu vou explicar isso? Uma coisa é você e outra coisa são as suas ações. E é muito tranquilo que eu condene as suas ações sem condenar a sua pessoa. Quando alguém vai preso, por exemplo, essa pessoa não está sendo condenada no sentido de que eu estou dizendo assim, olha, você não tem jeito, você é um problema irreversível. O problema está com você. Não, quando a gente condena uma pessoa à prisão, a gente fala, olha, as suas ações trouxeram você aqui. Né? No mundo ideal seria assim, no mundo ideal ninguém seria preso só porque tem uma característica específica, porque mora num lugar ou tem uma cara específica. As pessoas seriam presas pelas ações delas, né? Então, a pessoa comete um crime e o que condena essa pessoa é o crime. Não é que ela seja uma pessoa defeituosa, uma pessoa quebrada, mas ela tomou uma atitude errada. Quando alguém na minha empresa pisa muito feio na bola, tão feio que ela precisa ser demitida, não é que eu tô olhando para aquela pessoa e dizendo, olha, você é um erro. Eu sou contra você. Não, eu não sou contra você, eu sou contra o que você fez. E às vezes a gente tem medo de falar a verdade para as pessoas porque a gente acha que está condenando a pessoa, mas você está condenando as ações da pessoa. Você está fazendo uma crítica às ações da pessoa e ela sempre pode agir diferente. Quando a gente está conversando com alguém, a empatia ela serve para você se lembrar que você poderia ter feito um erro naquele mesmo tamanho, dadas as circunstâncias, dado o momento de vida. Mas você ainda tem que condenar o erro. Então é aquela história de condenar o pecado, mas não o pecador, né? Ou condenar o crime, mas não condenar o criminoso a achar que não tem solução. Só que as ações das pessoas têm que ter consequências. A gente tem que falar sobre o que a pessoa fez de errado e mostrar que ela vai ter que pagar por isso, né? Ou mostrar que aquilo foi um erro. Então, quando você estiver conversando com alguém, especialmente exercitando a sua coragem de falar a verdade, lembra que você não está condenando a pessoa. Você está condenando ou criticando ou atacando as ações da pessoa. Isso é bem diferente. Por fim, gente, a minha mensagem final, antes da gente entrar nas dúvidas, é a seguinte. A empatia é só uma das peças do quebra-cabeça. O quebra-cabeça de ser uma pessoa boa. Não confunda uma peça com o quebra-cabeça inteiro. Não seja uma caricatura. Tem gente que é uma pessoa com um martelo e acha que tudo é prego. Você tem o martelo da empatia e acha que tudo se resolve com empatia, ou tudo se resolve com coragem, ou tudo se resolve com fé, sei lá. Agora, tudo isso é uma peça do quebra-cabeça de se tornar uma pessoa boa. Não seja uma caricatura, aquela pessoa que acha que você tem uma solução para tudo. A realidade é muito mais complexa e você não pode viver no mundo da fantasia. No mundo da fantasia, só empatia tá ótimo. Agora, no mundo real, você precisa de empatia, de coragem, de proatividade e também de espírito de serviço. Muito obrigado, galera, pela atenção de vocês.